Oi pessoal, nesse canal científico eu quero falar hoje a respeito da homologação de uma pesquisa minha, tá? Uma pesquisa minha a nível de física, tá? Bom, antes de falar disso aqui, eu quero falar a respeito de uma questão, tá? Eu já vi um vídeo de um americano, inclusive, que se você colocar um gerador e acoplar um motor, ele em looping, o gerador vai mandar energia para o motor e o motor vai gerar o gerador, tá? Tem alguns vídeos dizendo por aí que isso não é possível. Isso não é engenharia. É possível sim. Você tem que trabalhar. Claro, que se você pôr um de 5 kW, um gerador de 5 kVA, tá? E um motor de 5 kVA, ou seja, vai gerar 5 kVA, vai ter perda. E o outro de 5 kVA, então a tendência é ele ir parando, tá certo? E na pior das hipóteses ele sai. Claro, os dois têm a mesma potência aparente em kVA, tá? E nem que você ponha um com maior potência ou menor potência. O que tem que fazer é engenharia. Para isso existe a engenharia. A engenharia é você trabalhar esse motor e esse gerador. Então ele vai gerar energia para o motor e o motor vai gerar energia para o gerador e vai ter uma energia em looping infinita. Mas você tem que trabalhar. Como? Vou dar alguns exemplos. Você põe os mancais, você coloca supercondutor a nitrogênio líquido, então você não vai ter atrito. O filamento, o condutor do rotor e do estator, ele tem que ser de ouro, com supercondutibilidade, em baixa temperatura, com supercondutor à base de nitrogênio líquido. Tá? Então, claro que vai ter que ser um motor bem trabalhado. Quer um exemplo? Olha aqui, ó. A HBM, tá? Ela já conseguiu resultados de testes com um aproveitamento aqui, ó, japonesa, 40% menos perda de energia no motor, tá? Resultados de teste em tempo real da HBM para o novo motor super eficiente. Então, o que tem que ser trabalhado é a eficiência do motor. Como? Essa empresa, HBM, tá certo? Mancais de apoio com nitrogênio líquido, tá? Que vai dar flutuação similar ao trem-bala, tá? Filamentos com supercondutibilidade tipo ouro, que vai ter que ser trabalhado. Aí você vai conseguir um looping durante algum tempo de RPM. Quando você perder esse sincronismo, você vai comutar para o outro par, e vai comutar para o outro par, e vai comutar para o outro par. E isso você é calculado até que o primeiro, tantos necessários, 1, 2, 3, 4, 5, até que o primeiro volte à RPM original. Então não é que não é possível, é possível sim, agora tem que pensar, a engenharia é para isso, é para romper os limites, como aqui essa empresa está aumentando a eficiência do seu motor. Então você vai chegar a um ponto que a gente vai conseguir, de uma maneira talvez comutável, né? Ou não, talvez não comutável você vai conseguir, mesmo melhorando a eficiência do motor e do gerador, e você consegue gerar para o motor e o motor para o gerador. Assim mesmo, você ainda tem que levar em consideração que essa energia infinita, mesmo comutável com o motor trabalhado, ela vai ser sangrada para a carga, vai perder mais RPM. Isso tem que entrar nos cálculos. Então, talvez você precise de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em looping. E por aí vai. Esse é o development, como diz o americano. Eu fui de plataforma americana, da SS55, a Ushwinner, da Dime Company, e a gente consegue.
Agora tem que trabalhar o negócio, não é um laboratório de fundo de quintal, você não funciona, não, funciona, vamos trabalhar para que funcione. Como essa empresa que eu vou repetir, vou mudar de assunto, resultados de teste em tempo real da HBM para o novo motor super eficiente. Essa eficiência dele aqui é na faixa de 40%. Tá? Então olha só, ó, desenvolvendo um motor magnético com 40% menos perda de energia. 40% menos perda de energia. Então, no mínimo, você consegue comutar. Bom, enfim, eu tenho esse estudo comigo. Quem quiser pode entrar em contato comigo para a gente desenvolver ou uma empresa que me ajude no financiamento para a gente desenvolver isso, ou algum cliente, mas a gente tem que ser no laboratório, chegar e trabalhar essa eficiência do motor, claro. Aí consegue a geração infinita. A geração infinita não é uma perspectiva inalcançável, é apenas uma questão de ir desenvolvendo. Daí a engenharia, que vai desenvolvendo isso, ok? Isso é um assunto. O outro assunto que eu quero falar é a questão daqui, tá? Captação da energia das descargas atmosféricas indiretas. Você tem uma descarga atmosférica aqui, não derruba um camarada no campo de futebol, você tem um campo. Esse campo pega nesse circuito aqui, tá certo? Acumula no capacitor, depois você comuta essa chave e vai carregando a bateria. Então você consegue acumular a energia das descargas atmosféricas indiretas, tá certo? Então isso é uma coisa. Outra coisa é o motor retroalimentado. Você não tem uma turbina retroalimentada? Eu trabalhei já em navio, eu trabalhei já em rebocadores. Você tem as turbinas a vapor. O vapor que vai se perdendo, você vai retroalimentando. Você pode retroalimentar armazenando em capacitores. Essa energia que vai se perdendo, você retroalimenta. E também é mais uma forma de aumentar o rendimento do motor. Tá certo? Agora, eu vou falar o que eu queria falar. Eu só fiz esses dois preâmbulos porque a engenharia é para isso, é para você ir desenvolvendo, você ir avançando, tá certo? Bom, eu quero falar a respeito agora de uma equação que eu desenvolvi, que está aqui, que é o universo invertido ou paralelo composto de antimatéria. Aqui está a minha equação, eu não sei se eu vou colocar aqui na frente do monitor, a minha equação, tá? Está homologada, assinada, tá certo? Quem quiser pode ligar para mim, em que o divergente de um campo vetorial F no ponto P da singularidade é igual a um volume que tende a 0 elevado a mais infinito, a 0 elevado, esse volume tende a 0 elevado a mais. Esse volume tende a 0 elevado a 0 menos, a menos. Esse volume tende a 0 elevado a menos infinito. Claro que 0 elevado a menos infinito vai dar uma... No caso aqui, você vai ter uma impossibilidade. O 0 elevado a mais infinito, você vai ter outra indeterminação, né? Indeterminado, tá certo? Mas, se você tiver um 0 elevado a mais, um 0 mais, você não tem uma indeterminação. E se você tem um pouco à esquerda, 0 elevado a menos, então 0 elevado a menos está um pouco à esquerda do zero. 0 elevado a mais está um pouco à direita do zero. Isso é cálculo diferencial integral, tá? O 0 elevado a mais infinito e o 0 elevado a menos infinito nesse limite é uma indeterminação. Então, se você está... Por que eu fiz isso aqui? Legenda. F, campo vetorial eletromagnético absorvido pelo black hole. Tá? Então, o black hole ele absorve tudo que está, tem nem a luz escapa. Tá certo? Então, estou falando a nível de universo invertido ou paralelo composto de antimatéria. Essa é a minha teoria. Theoretical Physical Research, by Levy.
Enfim, F aqui na minha equação é o campo vetorial eletromagnético absorvido pelo black hole. S, a região esférica com raio decrescente ficando negativo e atravessando o ponto P da singularidade do black hole para o universo invertido composto de antimatéria. Tá? Eu estudei muito física durante muitos anos. Tá? E a engenharia tem um vínculo muito grande com a física. Tá certo? Tanto é que uma engenheira elétrica da NASA, ela descobriu a massa da luz que Einstein já tinha calculado. Eu estudei relatividade com os alemães, inclusive um alemão que foi aluno de Einstein na Universidade Católica de Petrópolis, a Orsinch, tá? Enfim, quando eu passei pela Universidade Católica de Petrópolis, eu estudei física 12 e relatividade. Então, aqui é um estudo de física. Aqueles dois assuntos são um estudo mais na área de engenharia. Aqui é um estudo da área de física. Então, eu estou querendo, com esta equação, mostrar que o universo invertido ou paralelo composto de antimatéria. Como? Então, S, que é S? Região esférica com raio decrescente ficando negativo ou atravessando o ponto P da singularidade do black hole para o universo invertido composto de antimatéria. Tá? Então, observação, divergente de F de P vezes volume de S é igual a fluxo de S. Então, você tem um volume S tendendo a zero mais ou zero menos, porque se você estiver tendendo a menos infinito é uma indeterminação, zero tendendo a mais infinito é outra indeterminação. Então, você vai de mais infinito para zero mais, zero menos para menos infinito. Zero elevado a menos infinito, uma indeterminação. Zero elevado a mais infinito, outra indeterminação no limite. Mas se você estiver nesse ponto, você tem limite elevado a zero mais e limite elevado a zero menos. Por que eu tenho esse limite? Porque divergente de F no ponto P, tá? Num volume S, é igual ao quê? É igual ao fluxo de S. E fluxo sobre volume é divergente. Tá certo? O que eu quero comprovar com isso? Que o black hole, nem a luz escapa, porque a luz tem massa, Einstein calculou, uma engenheira elétrica da NASA também calculou. Então, ele absorve toda a luz que está em volta dele, nada escapa no horizonte de eventos e vai para a singularidade. Só que essa minha equação, ela vem a mostrar que essa singularidade, ela inverte, como se você botasse a camisa do lado do avesso e vai para um outro universo. Só que esse universo é composto de antimatéria. Tá? Enfim. Então, esse vídeo eu fiz para esse assunto de física. Theoretical Physical Research, by Levi Vasco Lustosa. Assunto de minha pesquisa física, que eu estudo física há muitos anos. Tá certo? Então, o título é Universo Invertido. Eu fiz a equação do universo invertido e estou à disposição de qualquer centro de pesquisa que queira conversar comigo a respeito dessa equação. Tá certo? Que eu posso dar palestras e comprovar em qualquer centro de pesquisa que se interesse por essa equação que eu desenvolvi e tenho os cálculos. Tá certo? E eu peço também qualquer empresário que queira que eu desenvolva um sistema na captação das descargas atmosféricas indiretas, passando primeiro para capacitores e depois para baterias, e também melhorando melhorando todo o rendimento do motor e do gerador para que você tenha a geração infinita. Ou seja, o gerador para o motor para o gerador. É claro que não vai funcionar se forem iguais. Agora, se eles forem trabalhados, como eu falei, como no mancal de apoio tiver supercondutor, supercondutibilidade. E esse desenvolvimento aqui feito pelo motor japonês, ó. Esse desenvolvimento feito aqui pelo motor japonês. Deixa eu ver o computador. Aqui, ó, resultado de teste em tempo real da HBM para o novo motor super eficiente.
Eles já conseguiram aqui, ó. Já conseguiram um motor super eficiente, ó. Desenvolvendo um motor magnético com 40% menos perda de energia. Então, melhorando a eficiência desses motores, tá? Com retroalimentação, que é um vídeo anterior que eu tenho, que é o mesmo processo de retroalimentação em turbinas a vapores, melhorando o rendimento com esses parâmetros que eu já citei, não vou repetir, melhorando o rendimento, você consegue o gerador jogar para o motor jogar para o gerador. Quando ele começar a perder sincronismo, RPM, você comuta para um outro par que vai estar em sincronismo. Quando começar a perder sincronismo, comuta tantos pares necessários até fechar o looping. E você tem que considerar que a carga vai derivar alguma coisa. Tem que começar com pequenas cargas de telecomunicações, por exemplo, que solicitam pouca energia. Tá certo? Bem, enfim. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. E estou esperando a oportunidade de um centro de pesquisa para que essa parte teórica e para essa parte prática que aqui eu não sei por que apareceu essa janela aqui, tá certo? É essa que eu estava mostrando. E rapidamente aqui, ó. Então, um centro de pesquisa para essa parte teórica e uma empresa que me ajude a desenvolver, que eu já mostrei o circuito aqui, que está aqui, ó. Captação da energia do campo magnético das descargas atmosféricas indiretas, vai para o capacitor, vai para a bateria, tá certo? E me ajudar também na questão do motor em looping de energia infinita, que ele tem que ser melhorado, de novo, com supercondutores no mancal de apoio, que é a base de nitrogênio líquido, com supercondutibilidade, com essa empresa que melhora a eficiência, tá aqui, ó. A empresa que melhora a eficiência aqui, ó, dos motores em 40%. Olha, é 40% menos. O motor generalizando 36%. 40% menos. Quer dizer, estão chegando, daqui a pouco estão chegando em 70% aí. Aí você consegue o looping. Pode ser que ele vá perdendo RPM, você comuta. Comuta para um outro par e fecha o looping. E assim cada vez vai melhorando mais. Enfim, aqui eu preciso de uma ajuda de um centro de pesquisa e aqui nesses dois, na captação das descargas atmosféricas indiretas, eu preciso de uma empresa que me ajude e também na questão dos motores de geração infinita, que é questão de trabalhar o motor e comutar, tá? Ah, vocês vão dizer, não, você está imaginando um grande empresário, que eu não vou citar a firma, ele já está dizendo, tem uma empresa aí que já está desenvolvendo as ondas eletromagnéticas, por exemplo, na Avenida Paulista, que são captadas tipo uma antena dessa aqui, tá certo? Captar. Então você está andando na rua, aquelas ondas, a gente é bombardeado por ondas eletromagnéticas o tempo todo. Na Avenida Paulista, por exemplo, é bombardeado por onda eletromagnética o tempo inteiro. Eles já estão desenvolvendo um celular que tem uma capacidade de uma antena de alta sensibilidade que vai carregar a bateria, camarada, sem botar na tomada. Ele vai carregar a bateria do celular dele. Isso já está sendo desenvolvido, me parece que é pela Tesla. Já está sendo desenvolvido. Então tem que parar com essa mentalidade de dizer, não dá porque não pode. Eu vi um vídeo, eu quero dizer, não pode um motor ligar no outro, esse negócio de energia infinita não existe. Existe sim, é só o camarada estudar, pensar e desenvolver aquele negócio com supercondutor e supercondutibilidade. No caso de captação de energia dos raios indireta, do campo magnético dos raios indireta, você também pode
com capacitor e bateria, como a Tesla está fazendo, que é parecido com o que eu tenho mencionado isso aqui no vídeo anterior e aqui no meu estudo de física, que para mim a singularidade nada mais é que a passagem, porque você não pode ter aquela quantidade de energia num ponto. Inclusive, aquele grande físico, depois de Albert Einstein, Stephen Hawking, falava muito sobre a singularidade. Você pode passar para um outro universo com antimatéria, ok? Se eu esqueci mais alguma coisa para falar, mas eu acho que eu já falei o suficiente e é só questão da gente desenvolver, porque eu como brasileiro tenho muito orgulho de um camarada chamado Alberto Santos Dumont, que era inteligente pra caraca, porque quando eu estudei em Petrópolis eu vi os projetos dele, estava tudo certinho, e o cara conseguiu tirar o mais pesado que o ar do solo, tá certo? Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, um abraço.